Bom dia, queridos. Tudo bem, lindos? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, que a família de vocês também esteja bem, tá? Vamos pegar a apostila módulo 2, que fala sobre poesia e poema, tá? Nós vamos começar com esse módulo 2. Eu gostaria, vocês já fizeram um mapa, já leram, já fizeram um mapa, e agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o poema, qual é a estrutura de um poema, qual a diferença entre poesia e poema. Então eu gostaria que vocês começassem pela página 2, onde vocês vão encontrar esses quadrinhos aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí. Tem um quadrinho na página 2, agora sim. Por esses quadrinhos, tá? Essa parte da apostila, como vocês sabem, é para ser feita oralmente. Claro que o ideal seria nós estarmos juntos para eu ouvir o que vocês pensam sobre isso, ouvir a resposta de vocês. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque ela já dá uma introdução sobre o que nós vamos ver, tá? Então vamos lá. A tira diz o seguinte: fiz um poema que mostra como sou sensível. Quando sinto azia, eu sinto raiva. Quando me sinto melhor, eu sinto alívio. Ficou bom? Sinto muito. Então, né, sobre essa tira, nós temos aí a primeira pergunta. A fala da personagem no primeiro quadrinho associa a escrita poética a uma característica humana. De que característica se trata? Então a fala dela é: fiz um poema que mostra como sou sensível. É a característica de ser sensível, é a sensibilidade. Eu queria falar sobre isso porque para trabalhar com poemas, para trabalhar com poesia, é preciso que nós tenhamos a sensibilidade mais aguçada, que nós estejamos abertos a falar sobre sentimentos, a perceber o que o poeta quis transmitir de sentimento, e também ao produzir um poema, o quanto nós temos que usar de sentimentos, que o poema é um gênero de texto que requer essa subjetividade, essa exposição dos sentimentos mesmo de cada um, do ponto de vista de cada um. E além disso, no poema a gente observa que para expressar esses sentimentos, porque sentimentos são abstratos, é muito utilizado figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem elas trazem assim uma forma, você consegue imaginar como seria, fazendo comparações, né? Falando do que você sente relacionado a algo que existe, que seja concreto, por isso são muito usadas as figuras de linguagem. Então, a característica humana aqui no caso é a sensibilidade, que é o sentir, o estar aberto para perceber os sentimentos do outro. A segunda pergunta é, na sua opinião, que eu adoraria saber a de vocês. A linguagem poética é igual à utilizada em jornais, histórias em quadrinhos, livros de geografia ou de história? Sim ou não e por quê? É certo que não. A linguagem poética, como eu acabei de dizer da questão anterior, ela é subjetiva. E nesses gêneros textuais, por exemplo, em notícias de jornal, em livros didáticos, história de geografia, seja qual for a disciplina, não pode existir essa subjetividade, não é o que eu estou sentindo, são apenas textos informativos. O objetivo desses textos é outro, é passar a informação, portanto, tem que ser objetivos, né? Então, a poesia ela não se enquadra em alguns gêneros justamente por isso, porque ela traz essa subjetividade, esse ponto de vista, esse sentimento, essa sensibilidade. A terceira questão, levando em conta as suas experiências de leitura, que eu também gostaria de saber a de vocês, mas eu tenho que usar as minhas. O que um escritor busca ao escrever um poema e o que o leitor busca ao ler? Então, assim, pela minha experiência, e eu espero que pela de vocês, vocês sintam um pouco isso também. O que o autor busca é desabafar, é colocar os seus sentimentos no papel,
é expressar o que ele está sentindo naquele momento, naquele período, e é compartilhar isso com os leitores. E o leitor, quem vai ler um poema, geralmente o que a gente espera é isso também, é que fale de sentimentos. A maioria das pessoas associa o poema a falar de amor. Muitos, até mais machistas, vamos dizer assim, pensam, ai, poema, isso é coisa de meninas, né? Não, se vocês observarem, a maioria dos poetas dentro da literatura são homens. Até porque nós mulheres temos mais facilidade, na maioria das vezes, não é? De expressar os nossos sentimentos por palavras, por expressões, coisa que os homens às vezes guardam. E então eles colocavam isso no papel, como uma forma de arte mesmo, né? Eles expressavam ali o que eles sentiam, expressam os poetas até hoje. Então, o que nós, quando vamos ler um poema, buscamos é nos identificar, é perceber que outras pessoas também sentem, têm às vezes o mesmo sentimento que nós, por isso que às vezes nós nos identificamos mais com alguns autores, menos com outros. Eu, por exemplo, sou apaixonada por Carlos Drummond de Andrade. Nossa, eu amo as poesias dele, porque eu me identifico. O Carlos Drummond de Andrade era, para mim, né, extremamente sensível, sem deixar de ser crítico, sem deixar de perceber onde estavam os erros, o que a gente tinha que refletir. Ele fazia com que os leitores refletissem sobre o que ele estava falando. Então, assim, vocês também espero que vão aos poucos se identificando com algum ou alguns autores mais, né? Que vocês sintam na obra deles o que, de repente, o que vocês também sentem, o que vocês, de repente, poderiam estar expressando. Então, quando nós buscamos ler um poema, nós buscamos nos identificar com sentimentos, nós buscamos estar dialogando com alguém sensível, com alguém que de repente tenha passado pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores que nós, né, tenha o mesmo tipo de forma de se expressar, ok? Bom, então a página 2 tem isso, e depois vem a diferença entre poesia e poema. Isso é muito importante. De forma geral, as pessoas costumam usar como sinônimos poema e poesia, como se eles fossem a mesma coisa. Na verdade, não são. Um está inserido no outro, porém não são a mesma coisa. A poesia, e isso vocês têm aí na apostila de vocês, daqui a pouco eu vou pedir para vocês grifarem. A poesia é uma forma de se expressar, é a forma subjetiva, é a forma de colocar os sentimentos no papel. E isso eu posso fazer numa carta de amor, isso eu posso fazer num e-mail, isso eu posso fazer num WhatsApp, vocês devem fazer quando estão apaixonados, né? Passar para os seus respectivos crushes. Então, você usa poesia, você usa palavras mais bonitas, você mostra a sua sensibilidade, você mostra os seus sentimentos, você se expõe. Não precisa necessariamente ser num poema. Eu posso usar qualquer gênero, utilizar a poesia em qualquer gênero de texto. Já o poema é um gênero de texto que tem uma estrutura específica. Então, o que é um poema? O poema é aquele gênero de texto que é estruturado por meio de versos, que são cada linha do poema, e estrofes, que são cada trecho, como se fossem parágrafos separados, né? Então, versos são as linhas, estrofes são como se fossem os parágrafos. Essa é a estrutura de um poema, que é um gênero de texto. No poema existe poesia? Sim. Embora eles não sejam a mesma coisa, mas no poema existe poesia. Nesse gênero de texto estruturado dessa forma, existe muita poesia, ou seja, existe muito essa forma de se expressar com subjetividade, de mostrar os seus sentimentos e de ser sensível, enfim, ok? Vou dar uma paradinha, porque cada vídeo só pode ter 10 minutinhos para facilitar no baixar no YouTube. E aí eu vou para o próximo vídeo já, tá, queridos? Não saiam daí.